Nataruwa itakjehu Nanle pelaka yo ani lele yo piquele ni nastaria paro ni reria Nataruwa itakjehu. Cara, eu comecei a me envolver com missões muito cedo. Eu já nasci num lar cristão e com 3 anos de idade meu brinquedo já era o microfone. Eu desde cedo já fui apresentado à música, minha mãe pegava o violão, brincava com a gente, cantando, e tudo na nossa casa tinha um tom musical, né? Meus pais são músicos, meus avós são músicos e tem uma raiz bem musicista. E imagina só, meus pais tiveram a brilhante ideia de formar um grupo familiar, gravando LPs, isso na década de 80, era uma coisa louca, era uma coisa que não tinha muitos, né? Aliás, a música cristã na época não era como é hoje, né? Que a gente tem uma grande variedade, algumas que a gente até dispensa, mas na época, crianças cantando músicas que falavam da mensagem da cruz, era uma coisa muito louca, né? Então você imagina, eu com 3 anos de idade gravei meu primeiro LP, participei do primeiro programa de TV. Foi muito bom, foi uma coisa que marcou a minha vida porque, tirando essa parte divertida e tal, eu fui apresentado logo cedo às missões, ao trabalho missionário. A gente viajava o Brasil inteiro e ministrava em hospitais, igrejas, congressos, praças e presídios. Isso para uma criança de 3, 4, 5 anos experiências pode-se dizer muito fortes, né? Mas a minha experiência que eu posso destacar aqui como uma experiência mais forte da minha vida e que diz muito sobre África foi aos 9 anos de idade. Estava eu num culto de domingo na igreja em que eu nasci, que fui criado. Imagina aquela típica igreja pentecostal, né? Aqueles bancos de madeira, povo barulhento. E naquela noite tinha um homem pregando, ele tinha vindo da Etiópia. E aquele pregador passando lá aquelas fotos, na época não tinha data show, era o retroprojetor. E passando aquelas fotos das crianças da África e tal. E ele começou a falar sobre a realidade, sobre o que ele encontrou lá, né, na Etiópia. E se põe no meu lugar, uma criança de 9 anos vendo tudo aquilo era uma experiência forte, eram cenas fortes, era um conteúdo forte, né? E eu me lembro que ao final da mensagem, aquele homem pôs a igreja de pé para orar e clamar sobre missões, sobre Deus despertar uma geração e tal. E no meio da oração, né, aqueles gritos, aquela coisa, aquele culto do reteté, como alguns falam, eu me lembro que ele chamou as crianças à frente, ele falou, eu quero todas as crianças aqui na frente. E eu fui pra frente com meus colegas e, cara, eu não sei explicar assim, mas foi algo muito forte, foi uma experiência que eu posso dizer que foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo, com o toque de Deus, sabe? Eu fui tomado por um choro, como se minha mãe tivesse me dado uma surra. E enquanto eu chorava, eu só conseguia pensar naquelas fotos que eu tinha visto das crianças. Foi uma coisa muito forte, uma coisa que até hoje, quando eu me lembro, mexe muito comigo. O que eu tenho para dizer é que eu estou tentando acertar o alvo que Deus colocou na minha vida. Esse alvo, como eu já disse atrás, começou muito cedo. E esse alvo é alcançar aqueles que o Senhor colocar diante de mim. E quando eu cheguei na África, eu conheci esse alvo que o Senhor tem para minha vida. Quando eu vi aqueles jovens que têm um talento fantástico para a música, que eu nem sei o que eu preciso ensinar para eles, afinal eles sabem tão bem de música. Mas quando eu vi aquela alegria, aquela espontaneidade, aquela sede pela presença de Deus,
cara, eu falei, é aqui que eu tenho muito trabalho para fazer, é aqui que eu tenho muito a ensinar. Toda essa bagagem, sabe, que eu trouxe na minha vida até hoje. Eu vi um lugar onde eu posso realmente conduzir, sabe, tudo aquilo que eu já recebi até hoje. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Meus pais são australianos e eles casaram e foram para a Espanha, bem jovens, para serem missionários lá. E foi ali onde eu e minha irmã Daniela, que são gêmeos, nascemos juntamente com meu irmão Elias. E quando éramos bem novas, tínhamos 4 anos e meio, eles começaram a falar conosco e colocar no nosso coração o desejo de sermos missionárias na África. E nós dissemos para a nossa mãe, nosso pai, nós dissemos para eles: quando nós somos grandes, nós vamos para a África, mãe e pai, e ali nós vamos servir ao Senhor, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos cuidar de crianças que precisam de nossa ajuda. E foi quando nós tínhamos 17 anos de idade, em 2004, que nós conhecemos o Ministério Arco-Íris através do livro de Harry Baker e Roland Baker, chamado Sempre Haverá o Suficiente. Quando eu li esse livro, eu comecei a chorar, que era exatamente o que eu e a Antonieta sonhávamos em fazer. E com 18 anos de idade, quando Deus finalmente falou para a Antonieta, eu já era tempo para nós virmos para a África, nós gritamos: yes! Aleluia! Já o tempo chegou que nós podemos ministrar nesse continente tão amado que Deus colocou no nosso coração. E a surpresa grande foi que toda a família chegou conosco aqui em Moçambique e todos nós ministramos agora juntos, cada um no seu canto, na área que Deus nos deu. E eu estou ministrando na área de dirigindo essa base do Ministério Arco-Íris aqui em Chile. Sou Peter Wilcox, pai de Anelisa. Eu, juntamente com a Comissão Provincial, vigiamos sobre mais ou menos 130 igrejas na província de Niassa. Lixinga é a capital de Niassa. E meu trabalho em particular é ajudar na área de preparação de pastores e treino de líderes. Queremos fazer conhecer uma área muito especial de nossa base Arco-Íris aqui em Chile, a Aldeia de Alegria. É um lugar onde meninas órfãs e vulneráveis são resgatadas e elas encontram uma esperança e um futuro em Jesus. Cada uma tem a sua história para contar. Elas vivem numa casa chamada Casa de Beleza, falando da beleza escondida nos seus corações que Deus está trazendo para fora. Elas estão descobrindo a sua identidade que Pai Deus está dando para elas. E é tão especial ver como Deus está transformando a cada uma delas. Elas são das idades de 5 até 13 anos de idade. Eu estou aqui com uma amiga muito especial, chama-se Matilde. E Matilde, quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. Matilde tem 13 anos. E Matilde, eu queria te perguntar, você pode compartilhar conosco o que você vê que ele está falando para ti? Eu tenho coração para ser missionária, para pregar a palavra de Deus para todo mundo. E nós queremos encorajar a todas as pessoas lá fora para ter um coração para deixar Deus te usar. Porque é especial, né, Matilde? Sim. Nós entregarmos e deixar Deus cumprir os desejos do coração dele através de nós. Brasileiros nos assistindo agora pela internet. E para fazer bonito, eu quero
quero mostrar pra eles que eu aprendi a cantar uma música africana. Galera, tô indo para Moçambique, não sei quando vamos nos ver de novo, mas eu quero deixar um recado para todos vocês. Busque o alvo de Deus para sua vida. Ele fez eu enxergar o alvo que ele tinha para mim, e eu tô indo em busca desse alvo. E de repente você vira para mim e fala, mas cara, eu não tenho ainda esse alvo. Você já buscou saber qual é o alvo que ele tem para você? Então vá em busca. Sabe, sonhe mesmo, sonhe grande, sonhe alto e seja uma resposta de Deus para essa geração. Deus está fazendo com que cada criança descubra a beleza que Ele colocou para o coração de cada criança. O meu desejo é de ver as crianças crescendo saudáveis na vida espiritual e na vida física. O meu desejo é de ver todas as crianças a crescerem com a cultura do reino de Deus. Quero ver as crianças recebendo o amor do Pai. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom ter Jesus, é bom, é